Show da Cidade. Entrevista. Você sabia que o uso excessivo de celulares e computadores pode ser fobia? Pois é, conhecida por nomofobia. A fobia é o medo de permanecer isolado e desconectado do mundo virtual, é um dos grandes males da sociedade atual. Para falar sobre o assunto, na linha, psicólogo e professor universitário Breno Rostos Tolato. Professor, seja bem-vindo ao programa, bom dia. Bom dia, muito obrigado pelo convite e estou à disposição. A gente é que agradece. Professor, a partir de quando a gente pode identificar que faz parte desse grupo de pessoas que tem nomofobia? É uma ótima pergunta. Existem alguns sintomas do nomofóbico, né? Então, por exemplo, ansiedade excessiva, principalmente nos casos onde a pessoa ela não consegue ficar sem usar o celular. Quando ela não consegue dormir direito, leva muito tempo para dormir porque ela fica justamente na internet, nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, e essa falta de sono acaba fazendo com que no dia seguinte a pessoa fique cansada, né? Então a pessoa ela acaba manifestando o quê? Ansiedade, insônia, dificuldade para dormir, dores de cabeça, né? Porque aí no dia seguinte o dia acaba não rendendo, um cansaço excessivo, justamente porque ela não consegue descansar. Então esses seriam alguns sintomas físicos, né? E emocionais também. Além do que, existem alguns casos um pouco mais crônicos, onde a pessoa pode desencadear até mesmo uma depressão. Por quê? Nossa. Porque esse tipo de vício faz com que as pessoas se isolem socialmente, então deixem de sair de casa, né, deixam de sair com os amigos, não participam dos encontros de família, e aí elas acabam se isolando. Esse isolamento social leva também a um isolamento emocional, o que pode ser muito propício, né, ou propenso a uma depressão. Sei. E como é que a gente pode fazer essa diferenciação de um uso normal de um aparelho e com a nomofobia? Muita gente precisa estar ligada ao celular por motivos também de trabalho, né? Tem gente que é workaholic, trabalha 24 horas, por exemplo. Por exemplo, se você usa o celular no trabalho, ok. Então, o celular é um recurso, um instrumento a mais dentro do trabalho. Agora, vamos imaginar pessoas que, por exemplo, não trabalham necessariamente com o celular, com as redes sociais, com a mídia, só que no trabalho, ao invés de trabalhar, justamente ela fica usando o celular, né? Então, o ambiente é um ambiente de trabalho, é um ambiente profissional, mas a pessoa ela não consegue ter esse discernimento, essa distinção do ambiente de trabalho e o lazer. E aí ela acaba confundindo, né, ou não tendo um pouquinho mais de dificuldade de poder separar os ambientes, os momentos corretos, os momentos mais adequados para ela usar o celular. Então, são situações assim, por exemplo, de falta de alimento, que, por exemplo, também denunciam que esse vício, né, ou esses comportamentos exagerados estão extrapolando o cotidiano e a vida normal, né, da pessoa. Então, uma outra situação, por exemplo, também. A pessoa ela precisa acordar no dia seguinte cedo, porque ela tem um horário, enfim, tem horário para acordar, ela tem horário para chegar no trabalho, ela tem horário para chegar na faculdade, na escola, mas ela acaba dormindo tarde justamente porque ela ficou usando o celular muito tempo. Isso causa um prejuízo. A gente há de convir que isso não é um comportamento muito saudável, porque ela sabe que ela tem horários, ela tem regras, enfim, ela tem toda uma vida social que ela tem que conduzir, ela tem que levar. Só que justamente ela não consegue se dispersar, né? Ela não consegue ficar longe do celular. Consequentemente, isso vai atrapalhar o dia seguinte dela. Então, esses comportamentos de exagero, onde a pessoa tem muita dificuldade em ter fazer essas distinções, né? Ela acaba trocando todos os ambientes, um ambiente invade o outro, né? Não existe um espaço delimitado para que ela use esse celular ou que acesse as redes sociais, e isso acaba fazendo com que ela tenha prejuízos na vida normal dela. Então, é justamente desse tipo de pessoa, né? São esses comportamentos que nós temos que ficar um pouco mais atentos. Então, ficar atento a nós mesmos e também aos familiares e amigos, por exemplo, identificar alguém que tem esse problema, né, professor? Não tenha dúvidas. Você sabe que a sua colocação ela é muito pertinente, porque o que eu tenho reparado, por exemplo,
crianças de 8 anos, 9, né, Sim. que recebem, que ganham o celular dos pais. Uhum. Eu não vejo problema, né, e eu não estou em nenhum momento aqui dizendo que a gente não pode usar celular, que a gente não pode usar tecnologia, que a gente não tenha que usar a internet. Muito pelo contrário. A minha questão é sempre o exagero ou a não necessidade, né, por exemplo, daquele uso naquele momento. Algumas crianças de 8 anos, elas recebem o celular e vão para a escola. Celulares, inclusive, ultramodernos, né? E aí eu sempre me questiono, por que uma criança de 8 anos, qual é a necessidade de fato que ela tem de ter um celular tão moderno assim para ir para a escola? E outra, uma criança de 8 anos, convenhamos, ela vai para a escola para interagir com outras crianças, para aprender, para prestar atenção na aula, para brincar, respeitar o professor, né? Mas, enfim, existe todo um contexto no ambiente escolar propício à criança. O celular acaba tirando, por exemplo, o foco dela. Pode atrapalhar, né? Então eu acho que é importante não só a gente prestar atenção na gente, mas prestar também atenção nas pessoas próximas a nós, né? Porque às vezes nós estamos convivendo, ou às vezes nós estamos tendo comportamentos, né, que a gente às vezes não para pensar, mas que podem atrapalhar sim o outro, né? E eu acho que é muito importante a gente ficar atentos a quem está próximo a nós, né? Eu dei o exemplo das crianças porque eu venho percebendo muito esse tipo de coisa, né? Crianças que vão para a escola com celulares, tablets. Eu não vejo necessidade, eu não acho que seja o momento adequado. Vai ter um momento certo, né, para que ela possa usar, para que os pais possam presentear os filhos com esses aparelhos. Mas aos 8 anos, eu acho que numa idade, na infância, a criança ela tem, né, que desfrutar de outros prazeres, ela tem outras coisas para fazer que são tão importantes para o desenvolvimento dela. Criança tem que ser criança, né, professor? E ainda existem casos que os pais dão o celular aos filhos até mais cedo, por exemplo, 4 anos de idade, e até criam contas no WhatsApp para essa galerinha. Isso é totalmente desnecessário, não é, Breno? Eu fico me questionando, né? O que uma criança de 4 anos, né, necessariamente vai fazer em grupos ou em bate-papos do WhatsApp, né? Eu acho que isso talvez mais prenda ela, né, ou acabe atrapalhando o desenvolvimento dela neste momento do que um benefício, porque eu não vejo necessidade. Talvez o Facebook também, para que ter uma conta no Facebook, uma criança de 4 anos, a ponto de, né, expor a imagem dela. A gente sabe que a internet, ao mesmo tempo que traz inúmeras informações e benefícios, isso é inegável, mas a gente sabe também que a internet ela é um ambiente perigoso. Se você não souber controlar, restringir para a criança, ela fica muito vulnerável, né? E nós estamos falando de casos aí de crimes mesmo, não só crimes virtuais, como nem está falando de pedofilia, nós estamos falando de exposição, né? Pornografia infantil, enfim. Eu estou indo além porque eu acho que é importante os pais se atentarem a esse tipo de coisa, né? Qual é a necessidade que esses pais também têm de dar um celular ou de permitir aos seus filhos, né, tamanho acesso à internet? Será que esses pais, de maneira alguma, também não deveriam se questionar do próprio comportamento deles, né, da educação, né, e dos exemplos, talvez, que eles estejam passando para os filhos? Eu acho que sim, né? Eu acho que é importante os pais também se questionarem sobre os próprios comportamentos, porque a criança, se é permitido tudo a ela e ela não escuta não, ela vai crescer achando que ela pode fazer tudo, que ela pode ter tudo, né? E a gente está criando aí uma geração de pessoas, talvez, que não tenham limites mais para as coisas, né? Que não consigam mais reconhecer regras, não consigam mais reconhecer autoridade, né? Eu vejo pais também que, por exemplo, ao invés de estarem junto com os filhos, cuidarem dos filhos, educarem os filhos, acabam transferindo a responsabilidade que é deles para outras pessoas, às vezes a escola, né? E talvez até fazendo uma reflexão sobre os celulares, talvez os pais prefiram entregar um celular ou dar um celular na mão de uma criança para que justamente ela fique entretida, né, do que eles justamente se disporem a estarem com os filhos, brincando com eles, né? Seria muito mais saudável para essa criança. Então, do que nós estaríamos falando aqui, né? Eu acho que a gente está falando da criança,
Mas nós temos também que nos ater muito a essa questão dos pais. Eu acho que os pais, eles precisam se questionar, eles precisam rever um pouquinho os seus próprios contextos. Sem dúvidas, afinal, educar é dar exemplo, não é, professor? Professor, vamos conversar hoje que hoje em dia é muito complicado realmente sair de casa sem celular, não é? Você sabe que eu tenho, ultimamente, também vou te confessar uma outra coisa, mas Sim. Eu reconheço que também, às vezes é difícil, né? Eu trabalho, por exemplo, eu não trabalho com celular, eu sou psicólogo, né? Sou professor, não fico usando celular em sala de aula ou na clínica, mas eventualmente eu agendo horários, sempre através do WhatsApp, então é um meio de comunicação, né? E que facilita muito entre eu e os clientes. Mas eu tenho me policiado um pouco mais. Então, por exemplo, outro dia eu esqueci o celular em casa. Eu tentei ficar tranquilo, né? E eu vou te confessar que eu fiquei 24 horas sem o celular e até que eu sobrevivi, menina. Então, eu reconheço que tem horas que fica complicado, porque, enfim, os meios de comunicação, ultimamente, né, nos dão acesso a muitas coisas, às pessoas, enfim. Hoje a gente pode falar com quem eu quiser, em qualquer parte do mundo. Mas, por outro lado, eu acho que é importante também a gente conseguir conviver sem celular, né? A gente não tem necessidade, às vezes, às vezes um dia ou outro, não há mal nenhum. Eu acho que isso é uma prática, é um processo também de elaboração que nós temos que ter na vida. Mas eu reconheço, é complicado também. É muito complicado, Breno. Que o Altieri que o diga que está chegando aqui, ficar sem celular é complicado. A gente agradece a sua participação, viu, professor, aqui no programa Show da Cidade. Infelizmente o tempo está indo embora, a gente vai ter que finalizar a entrevista, mas muito obrigado. Faço convite para que o senhor participe outras vezes aqui conosco. Obrigada, viu? Com certeza, precisando de qualquer outra, tendo alguma outra pauta sobre psicologia, sexualidade, enfim, eu me coloco à disposição, podem sempre me ligar agora, que eu sempre que possível, eu estou à disposição de vocês para bater um papo. Tá certo, então, um grande abraço para você, professor Breno Rosostolato, falou aí sobre a história do celular. Muito obrigada.